Bem-vinda e bem-vindo você também, homem, ao Voz da Vez. O espaço onde damos voz àquelas que lideram, transformam, mulheres que inspiram outras mulheres. Eu sou Gabi com Y Moraes e hoje seguimos aqui com o nosso Voz da Vez. Hoje o nosso programa de estreia da 4ª temporada. Pois é, legal, né? Estamos na 4ª temporada de um programa que fala sobre você, mulher, é feito para você, mulher. E é isso aí, a 4ª temporada traz um tema muito legal: empreender sendo mulher, desafios e conquistas. E o episódio de estreia, o episódio de hoje, é dedicado a um tema sensível, mas extremamente relevante: maternidade e empreendedorismo, conciliação ou renúncia? E aí? O que você acha? Pois é, vamos conversar sobre os desafios de equilibrar o papel de ser mãe e de ser também empreendedora. Algo que muitas mulheres ainda acham que é um enorme desafio. Um desafio que muitas mulheres não conseguiram vencer e outras estão aí, esperando as melhores dicas para poder ser mãe e também empreender. Será que é possível mesmo fazer as duas coisas? Será que é possível ser empreendedora e também ser mãe? Ou é necessário abrir mão de uma coisa em detrimento da outra? Pois é, fique aí que você vai saber de tudo. E claro que para enriquecer essa nossa conversa, não poderia ser uma convidada tão especial, extraordinária, como a minha amiga Elaine Julião. Pois é, esta mesmo que você conhece, a CEO da revista Empreenda, vai estar aqui falando sobre esse tema, porque eu sou testemunha que ela venceu, conseguiu e ela pôde fazer as duas coisas. Mas antes de começar esse bate-papo gostoso, aproveita, se inscreve no canal aí, Gabi com Y Moraes Oficial, ativa o sininho para você receber as notificações e, claro, compartilhe esse episódio com todas as mulheres que você conhece, por favor. Elas com certeza vão gostar de ouvir as dicas da nossa convidada, porque você sabe que aqui é a sua vez e é a sua voz que faz a diferença. Hoje temos a honra de receber aqui, no estúdio do Voz da Vez, em parceria com a Futuricast TV, a mulher, uma mulher de verdade, que personifica a força do empreendedorismo feminino junto à maternidade. Ela é CEO de diversas iniciativas incríveis, que são a revista Empreenda, que não é uma só, você tem a revista Empreenda, Empreenda Alphaville, Empreenda Esporte, Empreenda Japão. Ufa, né? Como é que pode? E olha, vou dar uma notícia para você aqui. Ela vai dominar as nações. É isso mesmo. Não vai ficar só na Empreenda Alphaville, Empreenda Nacional, Esporte Japão. Espere que você vai ouvir falar da Empreenda e da Elaine Julião pelo mundo. Além disso, ela é mentora, expert em marketing e storytelling, pois é, e uma referência no mercado para todas nós mulheres. E claro, eu tenho a honra de dizer que ela é a minha amiga. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, a agenda dela é uma loucura. Obrigada, minha amiga Elaine Julião, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Nossa, você falando assim, me senti tão importante. Amiga, obrigada. Para mim é um prazer estar compartilhando um pouquinho de como é empreender aqui com você. Uma honra também, né? Porque você, assim como, para mim, você é uma referência como mulher, como empresária. Então, para mim, tenho muito orgulho de ser sua amiga. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço de verdade a sua participação, que eu tenho certeza que virão dicas valiosíssimas, porque ainda no dia de hoje a gente sabe que tem muitas mulheres que têm dificuldades e enfrentam desafios e às vezes se acham incapazes de empreender. E para a gente começar esse bate-papo, eu te conheço, então é lógico que eu sei que você tem uma trajetória impressionante e que todo lugar que você vai, as pessoas acabam pedindo para você contar a sua história. E eu quis fazer algo diferente hoje. Eu quis que você contasse, eu falei assim, a Elaine tem que vir aqui para o Voz da Vez e contar uma outra história que poucas pessoas conhecem. E que eu, inclusive, sou testemunha porque vi muito disso, que é conciliar o empreendedorismo, ser empreendedora e também ser uma mãe, e uma mãe ativa e muito boa, um exemplo de mãe. E eu queria explorar isso com você hoje. Como é que foi possível equilibrar tudo que você fez, tantas conquistas profissionais, com o papel de mãe? Eu quero que a gente fale muito sobre isso hoje, porque é o desafio de muitas empreendedoras. Então, para começar assim, eu queria saber como é que surgiu o desejo de empreender. Foi antes de ser mãe?
Foi durante, por exemplo, uma gravidez ou depois da maternidade? Bom, eu falo que nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, né? Eu acho que um dos primeiros artigos que eu escrevi na minha vida foi sobre esse tema. Porque eu tenho 3 filhos, né? E quando meu primeiro filho nasceu, eu trabalhava numa grande multinacional. E era muito difícil para mim chegar em casa e saber, o Murilo falou. Aí o Murilo tem dente, o Murilo andou, o Murilo... E eu, gente, eu não estava participando daquilo, porque eu saía muito cedo, chegava muito tarde. E aquilo me frustrou como mãe no primeiro ano de vida do Murilo. E próximo, né, ao primeiro aniversário dele, eu quis produzir toda a festa. Ali nasceu um espírito de querer empreender. Eu falava, eu quis produzir alguma coisa, eu quis buscar alguma coisa. E tanto que a minha primeira empresa, acho que nunca falei isso, foi uma empresa de festas e eventos. Porque quando eu fiz a festa Não mesmo, eu não sabia disso. Quando eu fiz a festa do Murilo, eu fui fazer um curso para fazer decoração de balão. Eu queria fazer um castelo, a decoração dele era do Tarzan, eu queria fazer árvores, floresta, eu queria fazer um monte de coisa. E eu queria fazer tudo aquilo de balão, então eu fui fazer um curso. E aí as pessoas falaram assim, você pode fazer isso na minha festa? Você pode fazer isso na minha festa? E então ali nasceu uma empreendedora. Que legal. Meu primeiro CNPJ foi uma empresa de eventos. E depois, mas eu continuei no corporativo durante muitos anos. E aí aquele CNPJ, ele era algo esporádico, né? Então... Mas aí veio o segundo filho, foi a Rafaela. E ali eu queria muito, muito ser dona de algo meu. Como que eu faço? Porque a gente não aprende isso na faculdade, tá? Eu estudei muito para ser executiva de uma grande empresa. Mas eu não estudei para ser dona da minha própria empresa. Então você tem aquele receio. Como que é você ser dona da sua própria empresa, né? Como que é se aventurar nesse mundo? Porque eu sempre trabalhei em grandes empresas. Então, a minha referência de empresa era tudo muito grande. Era grandes prédios, muitos funcionários. Então, era aquilo que eu entendia de empresa. Eu falei, como que eu posso ser isso? Eu não tinha aquela ideia de começar pequenininho, né? Então, para mim, era tudo muito desafiador. Só que quando eu me vi mãe de 2 crianças e querendo ter tempo para eles, porque a gente acha que vai empreender, vai ter tempo, né, amiga? Daí não tem. Não tem, mas eu achava que ia ter. Não, eu vou esperar. As 2 coisas acontecem. Eu vou esperar para empreender, eu vou esperar para ser mãe, que vai dar certo, vai ter tempo para fazer tudo. E mas assim, já dizia Mary Kay Ash, né? Quando você não sabe, você não sabe o que está fazendo, qualquer coisa serve, né? E aí eu falava, poxa, se a abelha não sabe que não poderia voar e voa, eu também posso fazer. E ali eu acabei me aventurando paralelamente, além da minha empresa de festas e eventos, que um amigo meu tocava e fazia vários eventos e eu recebia uma parte, eu fui me aventurar a desenvolver o mercado de vendas direta, inclusive com a marca Mary Kay. E ali eu me descobri falando para a mulher, porque eu venho de um mercado onde eu era muito masculinizada, porque eu trabalhava com indicadores de performance, finanças, KPIs, então nossa conversa era muito número. Então, quanto mais mulherzinha a gente era, menos credibilidade a gente tinha dentro de uma grande corporação. Então, você tinha que usar muito preto, cabelo preso, um sapato baixo. Eu era de uma área financeira, uma área de indicadores de performance, então eu não tinha tempo para ser feminina. Não dava tempo. E como mãe, dava menos tempo ainda, né? Porque eu saía muito cedo, chegava muito tarde. E eu me descobri feminina fazendo a venda diretas com a Mary Kay. E muito rápido eu cresci, porque como eu venho, de novo, de uma grande corporação, indicadores e performance estava dentro do meu DNA. Quando eu peguei a Mary Kay para fazer, eu falei, tá, como que eu faço para chegar aqui? E eu fui chegar ali. E aí eu fui fazendo... Em 6 meses eu já tinha mais de 109 mulheres na minha base. Eu já tinha me formado diretora. Já estava fazendo os números do carro rosa. Já estava ganhando viagens para... Eu ganhei viagens para Bariloche. Ganhei viagens para o Texas. Legal. Tudo montando a minha equipe Mary Kay. E ali fiquei 2 anos e meio fazendo Mary Kay. Super feliz. Aí eu pedi demissão da multinacional. Eu lembro que quando eu pedi demissão... foi lindo porque eu consegui ficar muito mais tempo com as crianças, mas ao mesmo tempo a família quase me deserdou, assim. Então, acharam que eu estava enlouquecendo. Tipo, o que ela fez? Ela estudou tanto para poder depois vender batom. Eu tive um preconceito dentro da minha própria casa, porque as pessoas não entendiam que eu estava deixando a minha vida de executiva de uma multinacional para empreender. Então, isso foi um preconceito dentro de casa. Com as crianças foi muito gostoso, porque eu comecei a poder levar na escola, eu comecei a poder ver acordar, coisas que eu não via. Aquilo para mim já era uma alegria.
poder ver meus filhos acordar. Eu não via os meus filhos acordar. Então, para mim, aquilo foi muito bom. E nesse período de Mary Kay, quando eu ganhei a minha terceira viagem internacional, eu fui conhecer a sede da empresa no Texas. E quando eu entrei no prédio de 13 andares da Mary Kay no Texas, eu falei, como que eu faço para ter essa empresa para mim? Foi o sentimento que eu entrei, eu falei, assim como a Mary Kay Ash começou a vendendo, produzindo os cremes no fundo da casa dela, assim como ela começou de porta em porta, como que eu posso começar? Porque aí a Mary Kay Ash foi a primeira pessoa que me inspirou a começar pequeno. Porque pela história dela, ela começou com um potinho de creme. Eu vinha de grandes corporações que não começaram pequeno. Elas já eram monstruosas. Então, a Mary Kay Ash me inspirou a poder começar pequeno. Eu falei, tá, o que eu posso fazer, começando no meu quarto, começando sozinha, mas que eu posso fazer com que se torne algo tão grandioso assim como ela fez com a Mary Kay. E quando eu volto para o Brasil, eu peço baixa da Mary Kay, mesmo pontuando muito, tendo um bom rendimento da minha equipe, eu peço baixa da Mary Kay, para que eu pudesse... porque eu sabia que eu ia ter que ficar 6 meses ainda naquela base, porque não é simplesmente fecha a porta. O meu cadastro teria que sair, eu teria que migrar aquelas meninas para uma outra diretora, tem todo um cuidado com aquelas pessoas que estavam abaixo de mim, que tinham sido cadastradas dentro do meu CPF ali, né? Então, eu tive todo esse cuidado de migrar essas mulheres, de achar novas líderes para que elas pudessem ser treinadas. E aí, após 6 meses, meu cadastro com a Mary Kay realmente zera. E aí, eu posso fazer algo meu. E eu não tinha ideia do que eu ia fazer, Gabi. Eu simplesmente me joguei, mas a vontade de poder estar com Murilo e com a Rafa era maior. E ali, quando eu começo, falei, tá, o que eu sei fazer? Dentro das multinacionais que eu trabalhei, eu criava muito estrutura de indicadores de performance, mas a última multinacional, que foi a Bung Alimentos, por onde eu passei, eu fui trabalhar com pricing dentro do marketing. E eu me apaixonei pela área de marketing. E eu tinha começado a fazer uma faculdade de marketing naquele período. E dentro da faculdade de marketing, eu fui meio que seduzida pelo branding. Sabe? Eu falei, poxa, eu gosto de branding. Como que eu posso trabalhar com isso, né? Eu não era especialista, mas eu estava vivendo aquilo. Eu sabia que ali eu poderia ser criativa, mas ao mesmo tempo eu teria que ter indicadores, porque para eu testar uma marca eu tenho que saber fazer ela performar. Então eu poderia trabalhar coisas que eu tinha feito em outras corporações. E comecei a desenvolver marcas de mulheres ali da minha cidade. Nesse momento eu morava em Mauá. E participava de grupo de mulheres. Comecei a me inserir em grupo de mulheres. Até então eu achava uma chatice, tá? Então, se você acha uma chatice participar de grupo de mulheres, eu já fui assim. Eu achava uma chatice. Não é a única. Porque eu venho de uma área extremamente de indicadores de performance e mulher reclama muito. Seja, Então eu falo, não quero participar segura disso. essa. Eu sou mulher e eu sei como quando a gente tá para reclamar, não tem para ninguém, né? Então eu falo, não vou participar disso. Mas eu precisei participar desses grupos e a Mary Kay abriu muito a minha cabeça para liderar mulheres e trabalhar com elas. Então, eu comecei a ser um pouco mais atenciosa em alguns quesitos que eu não era. Eu era extremamente radical, sabe? Extremamente analista. E aí eu passo a ter um pouquinho mais de conexão, um pouco mais de sensibilidade feminina nesse momento. E nesse momento você tem o Murilo e a Rafa. O Murilo e a Rafa. Qual a diferença de idade deles? 2 anos e meio, os dois. Olha que interessante. 2 anos e meio. E ali eu começo a trabalhar algumas marcas de mulheres. E uma das mulheres que eu estava trabalhando, ela estava escrevendo um livro. Então, eu estava criando toda a parte de comunicação visual dela, desde logotipo, identidade visual, toda aquela parte de tom da voz, como que ela ia realmente se portar, qual era o arquétipo que ela ia trabalhar. Então, a gente estava fazendo esses primeiros estudos. E aí, eu falei para ela, você precisa ter autoridade nisso. Vamos buscar uma mídia impressa para você começar a escrever artigos. Porque o digital, ele não te dá autoridade. O digital, ele vai escalar. E a gente está falando de 2016, Gabi, onde estava tudo muito novo, né? Então, as pessoas estavam confundindo muito. A internet vai acabar com a TV. A internet... A gente estava naquele momento. Exatamente. Ninguém sabendo o que ia virar, mas todo mundo tentando surfar aquela onda. Então, estava tudo muito confuso. Falava-se muito... Eu lembro que, na época, eu até fui pioneira no Vale do Paraíba em jornalismo online. Tive o primeiro jornal online do Vale do Paraíba.
E as pessoas falavam isso, o jornalismo online vai acabar com o jornal impresso. E eu, como dona de jornal online, eu falava, não vai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai, é lógico, diminuir a tiragem dos jornais, de alguma forma, vai impactar, mas acabar não vai de jeito nenhum. Exatamente. E nesse momento, estava todo mundo muito confuso. E aí, todo mundo é muito juiz, né? Isso vai acontecer, mas sem base nenhuma. E eu, que venho do mercado de indicadores, de métodos de estudo, eu falo, gente, eu não tenho paciência pra gente que não sabe o que tá falando. Ainda não tenho, tá? Eu ainda não me adaptei muito com isso. Mas naquela época eu tinha bem menos. E aí, quando eu fui conversar com essa minha cliente, falei, eu preciso te colocar numa mídia off. Ou uma revista, ou um jornal. Eu preciso que você tenha autoridade escrevendo artigos, porque é diferente quando você escreve para um veículo de comunicação. E aí eu fui até uma revista local, que o dono tinha sido meu cliente na Marquei, tinha uma boa aproximação, e sugeri para ele que a gente tivesse um caderno chamado Empreenda, dentro da revista dele, que na época chamava Sucesso, uma revista lá em Mauá. Falei, vamos fazer um caderno Empreenda dentro da revista Sucesso? Porque você traz empresários de sucesso da cidade na sua capa, tal, e eu vou falar das mulheres que estão empreendendo. E nós vamos, toda mês, sai o artigo de uma dessas mulheres. E aí ele falou pra mim assim, aí ele achou legal tudo, mas ele fez assim, vai custar, na época, sei lá, R$6.000, eu não lembro, mas era mais ou menos esse valor. E eu falei pra ele assim, poxa, com o valor que você tá me cobrando por página, isso 2016, tá? Eu faço uma revista sozinha, porque se eu for imprimir 500 revistas, eu vou pagar R$6.000. E aí ele fez assim, vai lá e faz. E aí ele olhou para mim e falou assim, Elaine, você é uma mulher tão inteligente, para que você fica trabalhando com essas mulheres que vende bolo, faz chinelo, pano de prato? Foi esse o argumento dele, em cobrar muito caro, porque o valor, a Câmara Municipal, os vereadores pagavam aquele valor para ele, para poder sair numa página. Então ele não compensaria ele vender para mim, pegar um espaço que ele poderia monetizar com outras pessoas, e ainda mais para colocar mulheres sem relevância, segundo ele, sabe? E aquilo me feriu. Pela primeira vez eu me senti sentida por uma outra mulher, sabe? Falei, nossa, eu devo estar ficando humana mesmo, né? Porque aquilo me feriu como mulher. Falei, como assim? Essas mulheres estão sustentando a família dela, elas estão fazendo os filhos irem para a faculdade, que o trabalho delas, não é porque elas não trabalham numa grande corporação que elas não são relevantes. E, então aquilo me feriu mesmo. Foi o primeiro momento que eu falei, nossa, realmente eu estou melhorando, estou sendo uma pessoa melhor, porque... E além de ferir, desafiou, né? Foi. Desafiou. E quando ele falou pra mim, vai lá e faz, eu fiz assim, não deve ser difícil fazer revista. Porque assim, não era difícil, eu não sabia vender batom, fui lá, vendi, ganhei várias viagens internacionais. Eu não sabia fazer tanta coisa que eu fiz e sempre pontuei muito bem, sempre tive um bom ranking nas coisas que... E eu sou muito competitiva comigo mesma, ainda tem essa, né? Então, quando ele falou isso, eu voltei para casa assim, como será que deve ser feita uma revista? Vou pesquisar, vou pensar nisso. Naquele dia, eu entrei no Registro BR, registrei o site da Empreenda. O empreendarevista.com.br foi registrado no dia 11 de novembro de 2016, no dia que eu saio do escritório dele. Porque eu falei, eu não sei como eu vou fazer, mas essa revista já tem um site, já tem um domínio próprio. Então, eu registrei naquele dia. E aí eu fui entender, fui estudar, fui buscar. Em março de 2017 eu lanço a primeira revista digital. E aí acabou, porque eu não entendia nada, não era jornalista. Na época eu só tinha administração e marketing, né? Então eu não tinha esse contato com o jornalismo. Mas aquilo me seduziu de uma forma. E tudo isso acontecendo, você já com o Murilo e com a Rafa? E com os dois embaixo do braço, sabe? Então, assim... Nessa época eles tinham quantos anos? O Murilo estava com 10, 11 anos e a Rafa com 8 para 9 anos. Normalmente, a maternidade, as pessoas falam assim, eu não sou mãe. Quer dizer, sou, né? Dos meus filhos espirituais que eu cuido. Mas, normalmente, as pessoas falam assim, Gabi, a maternidade é um divisor de águas. Né? Aí, divisor de águas, porque muda o corpo, muda o cabelo, muda a relação em casa. Como é que foi a sua experiência? A maternidade foi um divisor de águas para o seu negócio? Tudo bem que você, quando começou, já tinha, mas depois eu sei que veio o senhor Gael. E aí... Ser mãe foi importante, foi peça fundamental no empreender? Total, porque quando a gente...
para você empreender e se manter no seu negócio, você tem que ter um propósito muito forte, porque não é o dinheiro. Porque se for pelo dinheiro, sempre vem outras possibilidades, né? Eu lembro que desde que eu comecei a empreender com a revista, que eu realmente mudei o Kenai para editora, da minha empresa de festas para editora, veio tantas outras possibilidades de coisas que eu poderia fazer, tantas pessoas querendo ser meus sócios, tal. Então, não é pelo dinheiro, porque dinheiro tem no mercado. E quando as pessoas são boas, esse dinheiro vem de certa forma. As pessoas querem compartilhar aquilo com você. Mas quando a vontade de poder deixar algo para os meus filhos, criar algo que fosse nosso, e olhar para o Murilo e para a Rafa, porque assim, eles têm orgulho, né? Eu lembro da Rafa pequenininha, hoje a Rafa, né, acabou de passar no vestibular, mas assim, eu lembro dela levando a revista para a escola para mostrar a foto da mãe dela, né? Porque tem a fotinha minha ali na editoria. Então, o orgulho dela ter aquilo. O Murilo, eu vou ser o fotógrafo da empresa da minha mãe, sabe? Então, era legal ver eles compartilhando, levando eles comigo para poder fazer cobertura de evento, porque eles participaram disso, né? E desafiador, porque fazer uma revista sem conhecimento no começo, como quando eu comecei, eu tinha que me dedicar muito mais. Eu tinha que tentar entender o mercado, fazer pesquisa, entender para onde as revistas estavam indo. Eu fui totalmente contra a direção de muitas coisas, o pessoal saindo do impresso e eu crescendo com o impresso. Então, foi na contramão, né? Na contramão. E quais foram seria inclusive a minha próxima, você falou de desafios, minha próxima pergunta, quais foram os maiores desafios, né, que você enfrentou para conciliar, não só para empreender, mas quais foram os maiores desafios que você enfrentou para conciliar o empreendedorismo, ou seja, o empreender e ser mãe? Olha, eu falo que depois que a revista ficou grande para os planos que eram dela, né? Porque quando eu imaginei a revista, ela era uma revista local. Eu nunca imaginei que ia estar no Brasil todo e nem que eu ia para o outro lado do planeta, tá? Então, aí sim vieram desafios para mim que são surreais. Porque nesse momento, eu me vejo grávida de novo. Né? Depois da minha caçula ter 14 anos, eu me vejo grávida de novo. E aí aí a revista eu já tinha ido para o Japão, eu estava com viagem para o Egito, a gente estava levando um grupo de empresários com uma imersão chamada Empreenda no Egito. Eu já tinha lançado Empreende Esportes, o meu ritmo de trabalho era muito maior. Quando os meus filhos estavam tranquilos, assim, que não dependiam tanto mais da mãe, eu me vejo grávida e de uma gravidez de risco de eu não poder levantar. De eu ficar 5 meses deitada. E ali foi o meu maior desafio, porque a revista sempre foi muito o meu DNA. Nesse período todo, eu não tinha capacitado as pessoas para tocarem a revista. Então, tudo ainda passava muito por mim. As decisões todas eram feitas por mim. E aí, de repente, eu não ia mais para a redação. De repente, eu tinha que ficar deitada, quietinha, sem poder me mexer. Eu só podia mexer no celular, eu não podia ficar levantando. Eu fiquei 5 meses passando muito mal e tendo que segurar a criança, né? Então, para mim, foi o meu maior desafio, porque a revista ela já tinha um nome, ela já tinha feito capas muito famosas, não dava para parar a circulação, não era simplesmente fechar a porta e daqui a um ano eu volto, não dava. Então, eu digo que foi o meu maior desafio. E já tinha mudado para Alphaville, né? Eu estava com o escritório em Mauá, mas eu já tinha um escritório em Alphaville. E pagando um aluguel em Alphaville, planejando o evento de 2022 em Alphaville. Então, acho que o meu período mais desafiador de me ver grávida de novo e com um negócio que já estava com uma atração muito maior. Então, eu digo assim, a fase de empreender com o Murilo e a Rafa foi muito simples, vendo depois, 5, 6 anos depois, a fase com o Gael. E aí quando eu consigo levantar, que o médico me dá alta, ok, você pode começar a levantar, eu faço o Empreenda Summit aqui em Alphaville, foi um evento lindo que nós fizemos aqui em 2022. Eu tive lá, sensacional. E aí quando eu volto, o Gael começa a não produzir líquido da placenta. Então, o meu bebê não estava produzindo líquido suficiente para mantê-lo. Então, eu tinha que tomar muita água. Aí, de novo, volta para casa, não faz repouso e toma 6 litros de água por dia. Então, aquilo também foi, de novo, muito desafiador para mim, porque quando eu começo a voltar para a revista e começo a dar direção de novo para as pessoas, o médico me tira da revista e fala, não, você volta e fica quietinha. Então, a gravidez foi muito desafiante. Só que aí,
eu comecei a treinar as pessoas à distância. Olha, você tem que pensar. Eu comecei a fazer com que as pessoas pensassem como eu pensaria. Claro que assim, a margem de erros era absurda, então, mas eu precisei muito meu perfeccionismo nessa parte, tipo assim, olha, vamos fazer Vai o que do dá, jeito que é. porque a gente tem um bebê e aí deixamos de atender muita gente porque a gente não ia conseguir entregar. Então foi uma fase da gente recuar um pouco, mas o Gael nasce e passa por um processo de UTI bem difícil, e eu falo assim, não desejo para nenhuma mãe sair da maternidade sem seu filho, né? Porque eu passei por isso, então eu falo que, nossa, eu não desejo para ninguém. Mas 16 dias depois, meu filho está em casa e ali a gente retoma e o Gael, e aí ele não para mais, tanto que o Gael assim, não tinha com quem deixar, ele ia comigo para redação. A gente escuta muito isso, né? Que o equilíbrio é a chave, né? Para tudo na vida. Nada mais, nada menos. E aí, como é que você organiza a sua rotina para dar conta disso? Do Gael, por exemplo, hoje, que está com 1 ano e 9. 1 ano e 9, e ser CEO de tantas revistas, né? Porque a Empreenda Nacional é a mãe. E depois vem outras e virão outras. Como é que você organiza a sua rotina? Porque eu sou testemunha, tá? Eu já fui fazer reunião com a Elaine. Eu achei que eu ia fazer reunião com a Elaine, mas eu cheguei lá, eu fiz reunião com a Elaine e com o Gael. E é muito divertido. O Gael desenhava, tinha hora que ele falava assim pra mim, tipo assim, agora sou eu com a minha mãe, espera um pouquinho aí. Como é que você organiza a sua rotina, sua agenda? Assim, eu acabei tendo que deixar as coisas mais leves para mim mesmo, porque como perfeccionista a gente se cobra muito, né? Porque assim, que nem naquele dia, a gente marcou uma reunião, eu passei em casa para deixar umas coisas do mercado e o Gael quis vir comigo, não tinha, como que eu falo pro meu filho, não vai, né? E eu olhei e falei, poxa, pedi para minha filha, vamos junto, a gente leva ele gritava para ir comigo. Então, ou eu desmarcava a reunião com você, ou eu levava a criança, então eu preferi levar a criança. E assim, é difícil, porque a gente está ali trabalhando e parece que dá aquele ar de amador, né? Você tá com seu filho ali, o seu filho pegando as canetas da mesa e jogando no chão, e querendo ir pro chão, e daqui a pouco ele quer mamar, porque ele não sabe que eu tô trabalhando. Então ele quer levantar a blusa da mãe dele e mamar. E como que você fala para sua cliente, olha, amiga, desculpa, né? Tanto que naquele dia o Gael, a gente precisou trocar o Gael. Foi. E eu falei, Gabi, não tem onde trocar. Na reunião a gente foi conversando, tomando decisões, troca o Gael, vamos trocar o Gael. Trocamos o Gael em cima da mesa, entendeu? Então, é chato. É um momento, sabe? Eu parei de me culpar disso, porque acontece muito, nós que somos mulheres, a gente se culpa muito. Né? A gente se culpa por deixar a criança em casa, a gente se culpa por, às vezes, não atender bem um cliente. Então, eu falo, gente, eu quero fazer tudo, você vai me entender, você entendeu, poderia ser que outro cliente não entendeu, outro amigo não entenderia, porém, é o que tinha naquele momento. Você sabe o que eu acho, Helene? Eu tive uma época, 2022, que eu tinha um grupo de pessoas trabalhando comigo, e a gente debatia muito isso. Então, uma das meninas que trabalhava comigo, ela tinha 3 filhos. E às vezes não abria a câmera, tal, né? E eu fazia um movimento de que não tinha problema. Mesmo que você estivesse em casa, na cozinha, na sala, e estivesse com a criança, podia abrir a câmera. Porque eu falava assim, essa é a vida real. Essa é a vida real. Então, você acabou de falar, é chato? Não, não tem chato. Não tem chato, não tem certo, não tem errado. Essa é a vida real. Inúmeras mulheres são mães, são esposas, e mais podem empreender. Podem virar dona do seu negócio. E aí vai ter que estar lá no balcão. Essa taça custa R$ 74,90. E a criança aqui, ó, no colo. Entendeu? Isso é possível. Por quê? Porque em casa a gente já faz isso. A gente atende o telefone, está lavando o banheiro, vendo como é que está o arroz. Entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que isso... e acho que as empresas, inclusive, estão mais acessíveis a isso, né? De uns anos para cá. Porque é a vida real. É a vida como ela é. Agora, em algum momento disso tudo, toda a sua construção da sua carreira, da sua vida profissional, teve algum momento que você teve que priorizar uma coisa em detrimento da outra? Eu vou ter que priorizar agora a revista e deixar os meus filhos de lado e vice-versa? Isso aconteceu? Já aconteceram 2 vezes, né? Quando eu recebi meu primeiro convite para o Japão, eu tinha me separado do pai do Murilo e da Rafa, né? E ali eu tinha que ficar 1 mês fora. E eu falei, e agora? Meus filhos com os pais recém-separados, eu precisando voar para o Japão, ficar 1 mês fora, mas era importante para minha carreira.
E era importante para os meus filhos também, porque eu sabia que quando eu voltasse do Japão, eu voltaria com outra empresa, com outra mentalidade, com novas oportunidades. E que eu ia, e aquilo ia refletir na vida dos meus filhos. Então, acho que foi a primeira vez que eu priorizei a empresa e não as crianças. E aí eu conversei muito comigo, sabe? Falei, você não é culpada disso, não se sinta... Eu falava pra mim mesmo, sabe? Não se sinta culpada, você tá fazendo em prol das crianças. Mas eu saí do Brasil com a minha mãe me achando a pior mãe do mundo, assim. Minha mãe falava, onde já se viu? Vai deixar seus filhos aqui, sabe? Porque ela é mãe, né? Então, ela talvez não fizesse aquilo. Então, foi difícil pra mim. Fiquei 22 dias fora do Brasil, longe das crianças, mas quando eu voltei realmente e fiz aquilo realmente se tornar algo grandioso, porque eu sabia que eu precisava refletir na vida deles, porque eu saí daqui prometendo isso para mim mesma, né? E aí, então essa foi uma fase que eu precisei negociar, abrir mão deles, né, de estar com eles. E o segundo momento foi a pandemia, porque quando veio uma pandemia, eu estava com o Murilo e com a Rafa, e eu tenho minha mãe e meu pai que eram um grupo de risco. E aí eu fiz assim, eu preciso trabalhar. Eu não sei como vai ser essa pandemia. Eu peguei os meus 2 filhos, levei para casa dos meus pais. Falei, eles vão ficar aqui com vocês, né? Vocês não podem sair, pode deixar que eu faço mercado, eu deixo as coisas aqui na porta. Vocês não tiram o pé de dentro de casa, vocês 4. E eu peguei o meu colchão, para eu não ficar sozinha no meu apartamento lá em Mauá, eu peguei o colchão, levei para dentro da revista, e dormia embaixo da mesa, assim, ó, da revista. Eu trabalhava na mesa aqui durante o dia. E à noite eu dormia embaixo da mesa, com o meu colchão. Fiz muitas lives. Lembro que fiz live com o Rick Chester, com o Fernando Seabra. Fizemos muita live que as pessoas não imaginavam que eu estava dormindo embaixo da minha mesa, sabe? Então, eu fiz isso. Eu fiquei uns 3 meses praticamente dormindo sozinha na revista. E depois eu voltei para o apartamento, mas durante os 3 primeiros meses eu fiquei ali sozinha, porque a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia o que estava, né, quanto tempo aquilo ia durar. E fiquei mais de 1 ano, quase 2 anos longe dos meus filhos, dormindo sem eles. Enquanto a gente não vacinou, enquanto não estava tudo certinho, eu não tirei eles da casa da minha mãe. Então, eu fazia mercado, deixava as coisas lá na porta, não entrava, porque eu não tinha. Nesse momento, eu tive a minha avó com câncer, que eu não podia ver. Então, foi porque eu precisava trabalhar, precisava estar na rua. Eu precisava fazer. Como é que você fez? Que estratégia você usou para não, com o passar do tempo, que seus filhos tenham a sensação, ou tivesse a sensação, ou você tivesse a sensação de que eu não fui uma mãe ausente, uma mãe presente? Ficasse se culpando porque foi uma mãe ausente por conta do trabalho, por conta da empresa? Primeiro eu precisei trabalhar muito o meu psicológico, porque por mais presente que você tenta se fazer pela internet, ligando por câmera, né? As ligações eram todas por câmera, eu não queria falar com eles por voz. Mesmo assim, você ainda sente que tá distante, porque tá, né? Eu lembro, a Rafaela, quando terminou a pandemia, ela não queria ir para a escola. Ela tinha pavor. Então, era difícil eu ter uma filha ficando apavorada dentro de casa e não poder estar lá com ela, não poder dar esse conforto. Então, não foi fácil. Então, eu procurei trabalhar muito isso e mostrava para eles realmente resultados, sabe? Mostrando para eles, olha, a gente está crescendo, olha o que a gente conseguiu, olha o que a gente conquistou. Então, fazendo eles participar. Mesmo à distância, eu sempre coloquei eles muito dentro da minha empresa, assim, sempre dentro das minhas decisões. Não levava problema, mas sempre que tinha as alegrias, eu compartilhava e fazia eles sentirem que era deles, assim, sabe? Então, isso foi uma forma de eu não perder essa conexão com eles. E logo depois que acabou, todo mundo voltou para casa. Eu acho que é o famoso tempo de qualidade, né? Eu prezo muito por isso. Aliás, naquela história de linguagem de amor, né? A minha linguagem número 1, é tempo de qualidade, é estar comigo de fato. E acho que para uma criança isso é fundamental. Você pode ter lá 1 hora de dia com ela, né? Meia hora, mas que seja para ela, de qualidade, para que ela possa estabelecer essa conexão. Acho que isso é muito importante. Eu lembro que quando eu estava no Japão, eu ligava por câmera para eles. Eu entrava
num lugar, eu queria mostrar tudo, sabe? Então, era como se eles estivessem vivendo o Japão comigo. Então, eu sempre procurei trazê-los para minha realidade. E agora, com o Gael, tá sendo um jogo totalmente diferente. Porque o Gael já nasceu com a mãe dele empreendendo. Então, o Gael, ele tem muito mais tempo de qualidade comigo. Claro que hoje eu tenho uma vida totalmente diferente, né? Hoje eu posso ter a babá do Gael. Agora, né? Então, eu tenho esse apoio. Suporte. Coisas que eu não tive quando as crianças nasceram. Mas não deixa de ser desafiador, porque essas crianças vêm todas diferentes, né? O Gael é um bebê totalmente diferente do que o Murilo foi há 19 anos atrás. O Gael é um bebê extremamente muito mais esperto, eles já são tecnológicos, eles são... Eu falo, tem que fazer curso para ter, né, essas crianças hoje. Então, agora, para 2025, ele vem para a escolinha, né? A gente traz ele para Alphaville. Então, a gente vem para o escritório, deixa ele na escolinha, depois ele vai para o escritório com a gente. O escritório novo, a gente está fazendo uma salinha já para ter as coisas do Gael, porque a gente sabe que ele vai sair da escolinha às 5 da tarde, nem sempre a gente vai embora às 5 da tarde. Legal. Entendeu? Então, tem uma salinha para a gente colocar as coisinhas para o Gael ficar ali enquanto espera a gente. E assim, é trazer para... E não se culpar. E não se culpar. E é interessante o que você está falando, que vocês estão vendo, né? Vocês que estão aí nos assistindo e acham, como é que eu vou fazer? Você vê a Elaine, ela foi mãe e empreendeu. Empreendeu e depois foi mãe de novo. Empreendeu grávida. Engravidou empreendendo. Ou seja, é possível sim. Se você tem vontade de deixar de ser empregada, CLT, ou você que de repente não trabalhou assim também, mas quer agora abrir um negócio, é possível. Ah, mas eu tenho 3 filhos, é possível. Ah, mas eu estou grávida, também é possível. Faça tudo de forma planejada, com plano de ação, com muita paz, ou seja, com a certeza de que você está no caminho certo mesmo, né? E é possível sim, nós conseguimos. E hoje, graças a Deus, todas nós mulheres temos uma rede de apoio muito grande. Temos outras mulheres. E aí você, Elaine, é uma delas. Você é uma mulher que inspira outras mulheres. Tem mulheres, eu presencio isso por ser amiga dela, que as mulheres falam assim, ai, não acredito que eu estou te conhecendo, Elaine. Porque você é inspiração para elas. Você faz... quando a gente olha, né, elas olham para você, elas falam assim, meu Deus, ela conseguiu chegar até aqui. Então, elas já automaticamente associam isso, falam, então eu também posso conseguir, quero saber como é que ela fez isso. Então, qual a mensagem que você deixa? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão lá nos assistindo, sentadas no sofá, e tipo assim, sabe, com aquela culpa, com aquele peso? Ou porque começou e acha que não vai dar conta, ou porque está com medo de começar, ou porque está enfrentando desafio, está pesada a carga mesmo, e isso é real. A carga pesa, tem dia que a gente não quer sair da cama, que a gente está cansada, que a gente gostaria de ter alguém para fazer tudo para a gente. Que mensagem você deixa para essas mulheres? Você pode, se quiser, olhar ali para elas, falar com elas. Bom, a primeira coisa, se você realmente arde no seu coração que você quer empreender, não é o filho que vai... Pelo contrário, o filho, ele é mais um motivo para que a gente possa fazer. Eu fico muito feliz hoje de poder olhar o que eu venho construindo e sabendo que são para os meus filhos. Porque são. Tudo que eu estou fazendo é para eles. Então, há anos atrás, quando eu entrei numa empresa, que eu vi o legado que aquela mulher tinha feito, que deixou para a família dela, eu falei, é sobre isso. É sobre esse legado. Desafios vão ter. Eu não sou forte assim, então a gente tem dias, como a Gabi falou, tem dias que você não quer fazer, tem dias que se permita não fazer, tá tudo bem. O problema é quando a gente se culpa. Então, eu aprendi a não me culpar. Eu aprendi a me amar muito como pessoa. Então, eu sou a minha maior fã, sabe? Eu amo tudo que eu faço. Procuro fazer as coisas muito bem feitas. Mas tem dia que você fala, poxa, eu não vou fazer. Não, e eu não deixo as pessoas entrarem nessa questão comigo. Você tem que fazer. Não, eu não tenho que fazer. Eu não estou pronta, eu não vou fazer. E sou mãe 100% do tempo. Independente se eu estou no meu escritório, eu continuo sendo a mãe do Gael, do Murilo e da Rafa. Então, eu aceito as minhas virtudes como mãe, os meus defeitos como mãe. Amo integralmente meus filhos, tudo é por eles. E desafios vão ter. Se você não quer ter desafios, aí eu vou falar pra você, não vem empreender, amor. Não vem. Nem sai de com casa. Filho, sem filho, nós temos desafios. Não tem como, né?
Mas assim, se você tem essa vontade, o filho, pelo contrário, ele é um motivo a mais para você empreender. É. E é mentira, tá? Quem disser para você assim, não, empreender é tranquilo, empreender é leve. Não, empreender não é tranquilo, empreender é mesmo um grande desafio. E empreender é arriscar, sabe, é ter riscos à sua frente, é tomar decisões que tem hora que vão te levar para aquele lugar, ou vai, sabe, começar a enroscar e você vai ter que corrigir a rota que a gente fala. Então, assim, mas vale a pena, com certeza vale a pena. Amiga, você acha que tanto a sociedade como o mercado, elas estão mudando e apoiando mais, ou melhor, as mães empreendedoras? Você vê isso ou ainda estamos gatinhando? Olha, já melhorou bastante, mas eu vejo que tem muito mais para melhorar ainda. Porque o que acontece? E aí é uma questão muito nossa como mãe, tá? Eu vou me colocar. Porque não é fácil você ver o seu filho com febre e sair. Sabe, não tem muita lógica. Se meu filho está com febre, eu vou cuidar do meu filho. Se eu não tenho uma rede de apoio que possa ficar. Então, e como empregador, eu entendo o lado do empregador, que às vezes só tem aquela pessoa para fazer. Então, eu entendo os dois lados. Agora, como mulher e como mãe, e como empregadora, eu entendo. Eu tive uma funcionária que na pandemia ficou grávida. Ela poderia trabalhar home office? Poderia. Mas, por lei, eu tive que afastá-la. E eu afastei. Ela falava, não, eu quero trabalhar. Eu falei, não, você tem que ficar. Porque eu sou mãe, eu sou mulher. Então, para mim era mais fácil. Mas eu vi muito empregador não afastando os seus funcionários. Principalmente as mães. Então, e tá tudo, cada um com o seu conceito. Mas eu acho que quando você é mulher, você tem um olhar ainda mais... Porque você passou por isso, né? Então, falta, às vezes, a sociedade sentir um pouco mais na pele a carga de uma mãe. Porque eu não quero nenhuma funcionária na minha empresa deixando o filho doente para vir trabalhar. Não é sobre isso. Mas achando que isso é normal, né? Mas tudo bem quem quer fazer, né? A gente não julga, tá tudo certo. Tem pessoas que priorizam a carreira, né? E em detrimento da maternidade. Colocam outras pessoas para criar os filhos, tá tudo certo, é uma opção. Entendeu? Eu não acredito que recupere isso depois. Agora, o mercado tem muito para crescer, sim. Claro que, enquanto lei, a gente cresceu bastante, sim, as licenças melhoraram muito. Então, como lei, o mercado cresceu bastante. Talvez falte nós, enquanto mulheres, nos conscientizarmos um pouco mais. Você tocou num ponto muito importante. Ainda falta, né, políticas públicas que de verdade cheguem na ponta, ou seja, que cheguem nas mães empreendedoras, que ajudem ela em vários aspectos, né? Não é só uma licença maternidade, que é muito importante, claro, temos que celebrar os direitos que são garantidos quando a mulher engravida, mas eu acho que para empreender em si, ainda poderiam ser desenvolvidas políticas públicas que de verdade proporcionem o crescimento e, mais que tudo, nós somos, acredito que ainda 7º no ranking empreendedorismo feminino no Brasil. Mas também o maior número de empresas que fecham estão na mão de mulheres. Somos um número muito alto de mulheres que estão ocupando cargos de comando. Eu falo muito disso, trabalho muito isso, que a minha maior alegria é ver mulheres ocuparem cargos de comando e cargos políticos. Mas também a gente sabe que quando essa mulher ocupa o cargo de CEO, ocupa o cargo de comando, ela sofre ainda muito preconceito, muito bullying, e boa parte delas acabam desistindo do cargo por não ter esse suporte e esse apoio. E, infelizmente, a gente ainda vive isso. Minha amiga, está chegando ao final a nossa entrevista, mas para finalizar, eu queria que você dissesse o que você considera a maior lição. Qual a maior lição que a maternidade trouxe para a tua carreira como CEO, para a tua carreira profissional, para a tua carreira de empreendedora? Nossa, a maternidade transformou muito a Elaine, né? Eu me tornei uma pessoa muito mais humana. E é verdade, eu não era assim. A maternidade me faz buscar muitas coisas. Eu sempre fui muito competitiva. Só que era aquela competição de sempre querer ganhar. E hoje eu continuo competitiva, mas eu já não é mais sobre o primeiro lugar no ranking. É sobre sempre fazer um trabalho melhor, sabe? E eu amo isso. Então, isso veio muito da maternidade. Ela transformou, ela humanizou muito a Elaine, com toda certeza. Assim, ai, que lindo. Com toda certeza. Amiga, foi uma honra te receber aqui no Voz da Vez. Você é uma mulher que inspira, né, outras mulheres, não é diferente comigo. Você é uma mescla, né? A sua história, ela é a prova de que é possível, sim, a gente ser mãe, a gente empreender. A sua história, e você também é uma prova de que é possível
você crescer profissionalmente e continuar humilde, continuar vendo o próximo com muito amor, com muito respeito, né? Eu acho isso muito legal, muito lindo. Eu sempre conto essa história que quando eu conheci a Elaine foi por convidar a Elaine para participar da posse, que eu tomei posse como vice-coordenadora do SEMEC, do Conselho da Mulher Empreendedora, aqui da cidade de Barueri, onde eu moro, onde eu gravo o Voz da Vez, apesar do Voz da Vez ir para todo o Brasil. E eu já tinha, né, a informação de que era a Elaine Julião, da revista Empreenda. E a Elaine aceita o meu convite de bate-pronto, e quando chega lá, a forma que você me tratou, eu não sei se eu já te disse isso algum dia, acho que não, mas foi surreal, que tipo assim, parecia que eu era a estrela, sabe assim? Mas eu era lá a pessoa importante e não ela como convidada. Então ela chegou, Gabi, que honra, que bom que você me convidou, que alegria, fiquei muito feliz. Eu escutava aquilo, eu falei, nossa, mas acho que era para eu estar falando isso. E não ela. E para mim foi surreal, porque essa foi a nossa conexão, né? Refletiu muito do que eu sou também. Você sabe que eu trago como princípio que nós todos somos iguais, independente do nível e da onde estejamos. Deus me deu uma ordem há muito tempo, que é amar o próximo como a ti mesmo, e eu faço isso. E você, para mim, foi reflexo disso. Então, ali foi uma conexão profunda. Então, você é a prova disso, que também dá para ser uma mulher de sucesso, dá para ter acesso a pessoas renomadas, importantes, que é o que ela tem hoje. O telefone da Elaine é valiosíssimo. A gente pode perder, Elaine, mas não pode perder o telefone dela. Tem uns WhatsApps importantes ali. A gente pode perder a Elaine aí pelo Brasil, mas não pode perder o WhatsApp dela. Porque assim, e você continua essa mulher, essa amiga, essa pessoa assim, humilde, bacana, parceiraça, que quando acredita num projeto ajuda a dar a mão. Então, assim, você é reflexo de que pode. Aquilo que eu sempre defendo, uma mulher ajudar outra mulher. Você ajuda muitas outras mulheres, você sabe que a minha maior alegria é levantar mulheres. É verdade. E você faz isso sempre. Então, assim, é um legado que você vai deixar, e eu espero que essas mulheres que estejam passando pela sua mão também façam isso com outras mulheres, porque você entrega, você partilha, você não fica segurando conhecimento ou segurando nada, você entrega. E por você entregar, eu quero que outras mulheres cheguem em você, eu quero que outras mulheres tenham acesso. A Elaine é mentora, a Elaine é especialista, expert em storytelling, ou seja, se você quer construir uma narrativa para o teu negócio, não tem pessoa melhor. E aí eu quero que você deixe seu contato, eu quero que você fale um pouquinho, né? Tem a mentoria individual, tem a mesa founder, tem o clube. Eu quero que você fale um pouquinho, deixe contato para que as mulheres que vão nos ouvir no Brasil inteiro cheguem até Elaine Julião. Ah, obrigada. Bom, hoje a gente consegue... Eu aprendi... se eu cheguei até aqui foi porque muitas mulheres pegaram na minha mão, sabe? Então, elas olharam para mim e falaram, tô com você. Então, hoje, eu tô na posição de poder ajudar outras mulheres, porque eu fui ajudada. E eu acredito nessa engrenagem, sabe? Sim. Então, é aquilo que você falou. Um dia eu fui ajudada, hoje eu ajudo para que elas possam ajudar outras. E eu espero que elas façam isso também. Então, a mentoria, para mim, está sendo maravilhoso, né? A mentoria Founder, para mim, está sendo incrível. Aí nós temos a Mesa das Founders, que é o nosso clube, praticamente o clube da Luluzinha, né? Onde as mulheres realmente vêm ali para tirarem as máscaras. Olha, isso aqui está ruim, o que você fez para melhorar? É onde a gente realmente faz as trocas, uma ajudando a outra. Tem o E-Club, que é o Clube de Negócios da Empreenda, que aí já é um clube onde os empresários podem participar e ter acessos, né? Hoje, a Empreenda faz capas muito renomadas, então, às vezes, as pessoas querem aqueles contatos. E hoje, elas podem pagar para a gente anualmente, fazer parte, ter acesso a todas as nossas capas e ter um bate-papo com eles ali. Todo mês é uma capa diferente. Então, eles estão adorando também, está sendo muito legal. E assim, e o storytelling eu amo, né? Eu falo que a mentoria storytelling, que é uma imersão que a gente faz a cada 2 meses, está sendo também muito bom, porque tem muita gente ruim, mas que sabe contar uma boa história. Exatamente. E eu falei que não. Agora a minha meta é saber fazer as pessoas boas aprenderem a contar história, porque tem muita gente ruim no mercado, só que sabe falar bem, verdade, sabe contar uma história e tá enganando um monte de gente. Então, não quero mais isso. Principalmente aqui em Alphaville, né? Alpha Lovers tá cheio Alpha de Lovers gente. É ótimo, sensacional. Entendeu? Gente que tá mentindo pro povo. Eu falei, o que tem de fake? Falei, não, vamos parar com isso. Então, a cada 2 meses, a gente coloca lá 30, 40 pessoas para ajudar a formatar esses storytellings.
porque a gente sabe que uma história bem contada vende e tem muita gente boa aí que não tá sabendo contar a sua história, não tá sabendo se vender. E narrativa é tudo, né? Exatamente. E então eu falei, vamos parar pra gente poder tirar a voz dos ruins, a gente tem que colocar a voz na boca dos bons, né? Então é sobre isso. Então vocês viram, né? Mesa Founders, Clube, o E-Club. O E-Club, tá? Tem mentoria individual também, se você precisar. E a revista Empreenda, tá? Se você já é empreendedora também e você quer ter mais autoridade, tem lá também. Você pode participar. Eu, graças a Deus, posso dizer que sou colunista da revista Empreenda, entendeu? Estou aqui. Já saí várias vezes. Já saí na capa, tá? Verdade. Capa legado de mulheres. E faz toda a diferença na vida da gente, viu? Da autoridade, sim, ainda mais numa revista tão renomada. Minha amiga, rede social da Elaine Julião? @Elaine Julião, _ e tem o Empreenda Revista, @Empreenda Revista. Muito obrigada. Amiga. Amo você de paixão. Com certeza vai ser como flecha no coração de outras mulheres. E você receberá em dobro sempre. Amém. E se prepara, porque estou vendo mais uma vez o par de asas. Vai voar para as nações. Em nome pronta, de Jesus. Tô pronta. Viu? Vai Obrigada, voar. amiga. Para você que nos assistiu e nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada de todo o coração. Não esquece de seguir lá o canal Gabi com Y Moraes, ativa o sininho e, claro, corre apertar lá, ó, compartilhar com todas as mulheres que você conhece. Vamos formar essa corrente do bem. Mulher pode sim ajudar outra mulher. Mulher pode sim dar a mão a outra mulher. Mulher vai sim e pode sim e vota em outra mulher. Enfim, nós podemos sim ajudar umas às outras. Lembre-se sempre que juntas nós estamos transformando, não só ocupando, sabe? Vamos ocupar os espaços. Não, eu não quero ocupar os espaços. Eu quero que eu e você, todas nós, podemos transformar todos os espaços que nós estivemos, tocar vidas, tocar almas e mostrar que chegou sim a nossa vez, que chegou sim e nós vamos sim fazer valer a nossa voz. Porque eu digo para vocês que enquanto eu estiver viva, sim, será a minha missão fazer valer a sua voz. Te espero no próximo episódio da 4ª temporada do Voz da Vez. Obrigada por nos acompanhar neste primeiro episódio.